criança vai perder a aula de jeito nenhum por falta de uniforme. Nós tivemos um episódio de uma criança que a menina estava de sandália e não foi à educação física. Então, houve lá um equívoco de dizer que foi por causa da falta de uniforme, né? E não foi. Era um caso isolado de uma história da menininha que estava de salto alto e queria fazer educação física de salto alto. Mas aí alguém associou isso à falta de uniforme, o que não é verdade. Mas impedido de ir à aula de jeito nenhum. Essa reclamação chegou a mim na redação da Gazeta, né? Me causou estranhamento, mas por falta de provas eu não dei andamento na questão para fazer a reportagem. Eu tenho anotado lá na redação o nome da escola, durante o intervalo eu pego, que a redação fica aqui do lado do estúdio, né? E daí eu trago e passo para você. Aliás, eu queria ter a oportunidade de esclarecer alguma coisa muito importante. Quando a gente recebe uma reclamação, uma denúncia, então eu queria tranquilizar a comunidade, os professores, que quando eu pergunto que escola é, a palavra represália me assusta, quando eu ouvi semana passada. A obrigação da secretaria é saber que escola é e socorrer a criança. Então, de jeito nenhum que você vai me contar, pelo contrário, é nossa obrigação. É que às vezes eu sinto aquele tom de denúncia de alguém que não quer resolver. O que nós queremos é o contrário. Se tem alguma criança com essa dificuldade, que está precisando de uniforme, que a gente possa ajudar, possa adiantar o processo ou possa orientar a escola, é da nossa obrigação, né? E muitas vezes, quando a gente vai numa denúncia, em alguma coisa e resolve, a escola nem percebe que recebeu a denúncia. Então, a equipe da secretaria, os nossos supervisores, juntamente com toda a equipe técnica da secretaria, tem essa obrigação. Eu não posso achar que tem uma criança passando por isso e simplesmente dizer, tem alguém bravo ou está bravo com o uniforme. A nossa obrigação é ir lá ajudar. Mesma história do sulfite. O tempo todo eu pergunto, mas que escola que é? Tenta descobrir. Eu já resolvi questões de denúncia que ninguém nem ficou sabendo, que nós fomos lá para ver e constatamos que não era verdade. Ou então, quando a gente chama para a escola, um grupo forte é a Associação de Pais e Mestres. Ela tem essa característica. Então, muitas vezes, a gente chama a associação para conversar. Será que está acontecendo alguma coisa que o nosso olhar de administrador não está enxergando? Mas quando não existe represália. Eu fiquei um pouco aborrecida quando semana passada alguém me disse, eu não vou contar onde está faltando sulfite, o professor está com medo de ter represália. Eu acho que no Cruzeiro e na Gazeta, então, inclusive. A gente jamais vai ter uma... professores que não quiseram se identificar por medo de represálias. Então, e aí eu achei que os professores não falariam isso, porque o professor, ele quer o melhor para as crianças. E se ele está reclamando, ele quer uma solução. Mas ele não quer ser escondido. Isabel, isso serve para professor também que convoca vereador para ir até a sua escola? Ou aí é diferente? Se o professor está preocupado em resolver, né, não só o professor, como o próprio vereador ou qualquer alguém da comunidade, se ela está preocupada em resolver, mesmo que ela vai chamar a Secretaria da Educação. Porque não adianta ela fazer uma confusão e a Secretaria da Educação não saber, ou saber pelo jornal. Então, se uma das nossas escolas, o professor está tendo que realmente fazer isso, eu não posso saber pelo jornal. A Secretaria de Educação tem que saber pelo próprio professor, para resolver. Porque eu não posso ficar me degladiando com o jornal e a criança continua sem o sulfite, não faz sentido. Então, quando nós procuramos a comunidade, jamais é para uma represália. Gente preocupada com criança não vai ser represada, nunca vai ser represada. Então, mas só voltando, porque teve um fato. Mesmo se tratando que esse diretor, essa diretora convocou vereador, abriu a escola para vereador ou abriu para a própria imprensa, sem antes comunicar a secretária, sem antes comunicar o prefeito. Você acredita que mesmo assim não vai ter uma represália? Represália que pode ser que pode mudar a palavra como um processo interno. Tem outro Sindicância. Palavrinha. Olha, uma das coisas que nós fazemos é orientar o tempo todo as escolas de como receber as pessoas. Hoje mesmo a gente fez uma orientação como é que eu recebo os agentes externos que nós estamos chamando? Como é que eu recebo a imprensa? Como é que eu recebo o vereador? Como é que eu recebo a comunidade? Como é que eu recebo o conselho tutelar? Tem uma forma de receber. Como é que a secretaria precisa saber? A secretaria sempre é comunicada, os diretores comunicam.
E se isso acontecer de uma forma que atinja, porque não pode ter, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter em receber o agente político, não pode ter uma questão partidária. Isso é muito perigoso, isso não é o papel da escola. O papel da escola é criar na comunidade consciência crítica, consciência até política, mas não partidária. Quando eu ensino um aluno a ser representante de classe, eu quero que ele seja... eles aprendam o que é representatividade. Então, quando se convoca a comunidade para mostrar, tem que se ver se, de alguma forma, isso está sendo positivo para a comunidade também. No caso do vereador, a gente acredita que ele está indo lá não representando o partido dele. Ele está indo lá ele está representando como um a comunidade, é um fiscal. Então, agora, uma coisa que a Secretaria precisa ter a chance de dizer a medida que ela já tomou. Né? Porque também tem uma coisa que tem acontecido em alguns momentos. Quando a solução está para sair, tem aí um movimento na porta da escola. E daí, no dia seguinte, aparece na imprensa e no terceiro dia está resolvido. Só que já estava previsto. Já estava previsto que ia ser resolvido. Então, alguém instigou a comunidade nas vésperas de ser resolvido. E quando foi resolvido, falar, tá vendo? Fui eu que consegui, foi a comunidade que conseguiu. Isso a gente já presenciou algumas vezes aí nesse ano. Agora, chamar a Secretaria de Educação para responsabilidade não tem problema nenhum. E não vai ter represália. Até porque os nossos professores... Nem sindicância? Diretores, vou dizer quando gera sindicância. Os nossos professores, diretores e funcionários são efetivos de cargo. Então, a represália da impressão, eu vou perseguir, não é verdade. Agora, existe sim o comportamento de educador. Se eu parto para uma reunião, para uma coisa política, partidária, e a gente está dizendo que não pode, aí gera sindicância, porque o perfil de educador, a sua ação educativa foi errada. E se ainda, de algum motivo, existe ali alguma coisa que a gente perceba que possa ter alguma coisa de política, daí é perigoso, porque então eu errei na minha profissão. Então não é o fato de ir o vereador, não é o fato, é o fato da ação. Então, um bilhete no caderno, o que vai acontecer ali? Um bilhete no caderno que fala mal de uma pessoa específica. Não é o papel da escola fazer isso. Então, errou aí. Alguém que recebeu um vereador enquanto o diretor não estava lá. Então, por que fez? Porque a figura mais importante da escola são as crianças, os professores, mas o diretor é a autoridade da escola. Então, ninguém pode fazer a revelia dele jamais. Se questão fez, de hierarquia, né? É questão de hierarquia. Então, por isso a gente fala, olha, todo mundo pode entrar na escola? Pode sim, mas com autorização do diretor, com um pré-agendamento para ser bem recebido. Não é para esconder sujeira, nem o telhado que possa estar com algum problema. É uma questão de segurança com as próprias crianças. É uma questão de segurança, especialmente. Expor as crianças numa foto, numa situação onde elas não entendam, isso não é papel de educador. Aí sim gera sindicância. O que gera sindicância é se profissionalmente a pessoa não fizer direito ao trabalho dela como educadora. Isso gera sindicância. Ela tem uma questão política, não. Agora, se ela não percebe que isso é usado politicamente, daí é uma outra questão, delicadíssima. Já houve sindicância por esse motivo? Por esse tipo de motivo. A gente tem aí algumas sindicâncias correndo, como já vem anteriores, às vezes do questionamento justamente da posição de educador ou da responsabilidade. A responsabilidade da pessoa naquele momento em olhar a escola, em fazer isto ou aquilo. Então, a gente já teve aí alguma... E sindicância, leia-se. Olha, você vai ser obrigada a dizer por que aconteceu isso. Não é uma represália, alguma coisa que vai... E, normalmente, é para dar explicações. São esclarecimentos. Agora, reclamar que não tem sulfite não gera sindicância, se essa é a pergunta. Isabel, antes da gente começar a ler aqui as pessoas que estão ligando, eu queria só fazer mais um questionamento com você a respeito dos pais que têm um pouco mais de condição, porque, na verdade, quando você pensa nessas 12 mil crianças que não receberam material, ou não receberam o uniforme, a impressão que dá é que são 12 mil carentes, né? Claro que nós temos crianças, talvez uma porcentagem delas depende muito, mas muito do poder público, né? Mas não vamos acreditar que
que os pais estejam numa situação tão difícil assim. Então, acredito também que parte desses pais tem condição, sim, de não depender do poder público. O poder público já está dando a condição do filho dele estar lá na escola. Então, ele vai e compra todo o material, oferece para o filho dele leva para a escola e está tudo resolvido para o filho dele. Do ponto de vista pedagógico, isso também gera um outro problema daquele coleguinha que, por sua vez, não tem a mesma condição, não tem a mesma oportunidade. Até porque eu ouvi um relato esses dias de um pai que na rua dele, ele me disse assim, que ele tem um vizinho que entre comprar o caderno do filho e tomar cerveja e comprar um maço de cigarro, é uma opção do pai. Ele opta em investir na bebida dele e no cigarro dele, que, aliás, é um direito dele. Não estamos aqui para fazer nenhum julgamento, né? Estamos fazendo nenhum julgamento. Mas essa criança, que é filho desse senhor ou dessa senhora que optou em comprar o cigarro e comprar a bebida, né? É uma vítima e vai conviver com o filho desse outro pai que preferiu dar o melhor para o seu filho. Como lidar com isso dentro do ambiente escolar? Essa é uma colocação muito interessante, até porque o cheque, infelizmente, também acabava acontecendo a mesma coisa. Quem tinha condições pegava esse cheque, ia no primeiro dia com o material, já independente do cheque. Quem não tinha ficava esperando, que é justamente essa reserva da secretaria. Essa criança que tem dificuldade para ter esse material, ela sempre teve. E muitas vezes, o que a gente sabe que vai acontecer o ano que vem é que no primeiro dia de aula a gente vai estar lá com esse material igual para todo mundo, que nenhum pai vai precisar se preocupar. Porque é o que o poder público e a administração vai trabalhar. Aí sim, todo mundo com o mesmo. Porque tem uma coisa que, para mim, é muito claro nesse momento, a questão do consumismo exacerbado, que às vezes o pai não percebe. Então, ter um caderno de princesa custa muito mais do que ter um caderno de capa azul. E ainda essa escolha do pai, que escolhe comprar o cigarro e não dá para a criança o material. Quando eu disse que eu gosto de saber de onde vem a denúncia, é justamente para olhar se tem alguma criança passando por isso que você está falando, Hélio. Tanto que, quando nós conversamos com os diretores, nós também temos um olhar. As primeiras escolas que eu ligo são aquelas que nós já conhecemos, por meio dos seus diretores, por meio dos supervisores, por meio da comunidade, e que a gente sabe que tem muito mais dificuldades para manter o trabalho pedagógico, porque o material não pode faltar. Então, a hora que a gente corre, elas são as primeiras a serem atendidas. Não é porque eu gosto mais da diretora, é que eu sei que aquela escola tem uma comunidade onde eu posso encontrar com mais frequência esse pai que troca o cigarro pelo material da criança, ou o contrário, o material pelo cigarro dele. Então, o nosso olhar é o tempo todo disso. Então, é lá primeiro que a gente corre, a hora que a gente foi fazer a logística da cidade para entregar o material essa semana. Começa por essa região. Na secretaria, a gente tem, sim, a cidade dividida em 5 regiões, que nos facilita, então, essa primeiro. Então, para que a gente possa correr. O critério, nesse momento, foi poder entregar o material para essa criança que tem menos condição. Menos condições, as escolas que têm menos condições. Só que, mesmo assim, a gente já está entregando quase na cidade toda. Então, quando a gente vê que vai dar conta ali uma semana da cidade toda, então o critério nem precisa ser tão olhado tão profundamente. Mas quando está faltando, a gente corre lá e olha como é que estão essas escolas. A gente liga perguntando, veja lá o que está faltando. A semana passada a gente fez isso rapidinho, que foi mandar um e-mail, e hoje eu estava na mão para conferir todo mundo que disse que faltou alguma coisa. O que faltou, o que está faltando, e a gente já colocou na escola. A gente não precisaria fazer isso, porque o material de reposição, que a gente chama de material coletivo, ele está na secretaria. Mas mesmo assim a gente pergunta. Esse chegou no processo, no começo. Agora a gente pergunta de novo, já que alguém falou. Então pergunta um por um, para a gente ter certeza. Então, para que ninguém fique sem. Nosso intuito está sendo de ninguém ficar sem material. Uma coisa é fato, houve um atraso na entrega do material individual para as crianças e do uniforme.
Isso é fato. Tá, fato. isso aconteceu. E como que você, agora quebrando um pouco o gelo, e como que você lida com isso no seu dia a dia? Você mora em Votorantim, paga os seus impostos aqui, você vai no supermercado, você abastece o carro no posto de gasolina, você vai na quitanda. Como que você lida com as pessoas te questionando e te perguntando? A primeira coisa que eu lido é, quando eu faço caminhada cedo no meu bairro, eu passo pelas 4 escolas do bairro e dou uma olhada para ver se tem alguém sem uniforme. Você faz caminhada de manhã? Faço caminhada de manhã. Na Vila Nova não vi ninguém sem uniforme. É de secretária de educação e ainda responde as pessoas no Facebook. Quantas horas tem seu dia? E tem uma preocupação com o filho que estuda em São Paulo. Nossa, quantas horas tem seu dia, E acho que cuido bem do meu marido, porque a gente está casado há tanto tempo, ele não me deixou ainda tem uma filha de adolescente. Mas quando eu passo pelas escolas, eu procuro olhar. Olho, não vi ninguém na Vila Nova, não vi ninguém. Se alguém ligar agora, não vi ninguém sem uniforme. Então, isso aconteceu. Isso não é um privilégio nosso. Você não resolveu primeiro lá porque é seu bairro, não? Então, poderia ter sido, mas não foi. Né? Até esses dias as diretoras falaram, você precisa caminhar em outro lugar também. Começar a caminhar no Itapeva, sair de manhã para caminhar. Então, e vou conversando com os diretores. Então, se eu falar que tem 100% de crianças com uniforme na rede, é mentira. Tem criança que está sem uniforme, isso é verdade. Mas é um número pequeno. E também as que estão não foi privilégio nosso ainda. Será no ano que vem. Nesse ano não foi, elas Mas já tinham, né? As pessoas se questionam, te abordam, as pessoas querem na saber. Na rua, ninguém, é um ou outro. Eu tenho uma tia que mora na Vila Nova, às vezes ela fala, eu ouvi falar que o material não chegou ainda. Então, ela fica preocupada. E o meu maior canal de comunicação são os professores. Por isso que a reportagem também me assustou semana passada. E eles estão do seu lado? No ponto de vista... Olha, eu acho que tem... Vamos dizer que é unânime, né? Unânime não, mas tem porque eu recebo daí... Às vezes tem gente que... É muito interessante, que na página geral, tem uma página chamada Educação Votorantim, que é muito boa. Às vezes a pessoa critica lá alguma coisa e depois em box me manda uma mensagem, olha, secretária, mas eu sei que está chegando. Então, é interessante, aquele medo de que, eu vou ficar brava. Não é isso, aí o foco não é esse. Mas a gente procura olhar. E o tempo todo a gente vai se comunicando, mandando para a escola e perguntando. Nós temos ainda muito problema de comunicação para resolver. Às vezes o comunicado sai da secretaria, demora 2, 3 dias para chegar para todo mundo. Mas a gente tem procurado, sim. E cada vez que nós temos alguma coisa aqui, junto com as escolas, com os diretores, a gente vai perguntando de novo. Como eu falei, essa semana a gente perguntou um por um, ligou um por um perguntando, para ter certeza. E, de repente, alguém que falou, olha, aqui faltou caderno e borracha essa semana, a gente saiu correndo para levar, ou então falou, está separado aqui, esse seu kit pode vir pegar, que é o kit que socorre a escola no coletivo. Aí a gente está trabalhando com esse atraso, infelizmente, que acabou acontecendo. As empresas todas estão sendo multadas também, mas também continuam entregando material. Nós estamos entregando e levou um bom tempo. E se faltar um item, hoje a gente estava conversando, então faltou um item do material, a hora que ele chegar, vai para a escola. E se durante a entrega um outro item chegou, a gente já colocou nas escolas que nós entregamos ontem quase tudo, hoje chegou a cola, É interessante que a equipe da secretaria está super preocupada, comemora cada item que chega. Porque a gente quer que chegue, para nós não tem interesse nenhum em ficar com material em lugar nenhum. Lá, a hora que o caminhão chega e descarrega a cola. Corre entregar para todo mundo, a gente está se desdobrando, né? Embora a gente ainda tenha a certeza que nenhuma criança está sem material. Mesmo o pai reclamando, até eu ouvi isso de um pai. Ele reclamou no telefone, eu que atendi. Daí eu falei, mas escuta, tá faltando? Não está faltando material. Não está, a criança não está... Tá, mas não chegou o material que era dela. Então, dizer que alguma criança nossa em Votorantim está parada, sem aprendizagem, porque faltou material, não. Prejuízo pedagógico a gente não teve. Tem o prejuízo da pressão, o professor já está pressionado, nós estamos preocupados, mas está chegando. Espero que todo mundo tenha comemorado o sulfite que cada um recebeu na mão essa semana. Isabel, estou querendo que a Luciana leia aqui as mensagens, mas uma perguntinha assim, bem rapidinha. Você já disse que tem uma aproximação com o PSDB, mas não é política, né? Propriamente dito, mas você não acha que o atraso, essas contratempos, vamos chamar assim, foi usado e está sendo usado politicamente?
Sim, ele está sim, porque todo mundo faz a associação que nós tiramos o cheque e o material atrasou. E não é verdade. Nós não tiramos o cheque. O cheque não pode ser mais dado. Se fosse outro governo, ia acontecer a mesma coisa. O cheque ia sair esse ano. Ele não ficaria mais, né? O cartão também não é a solução. Tanto que o Salto está já repensando para o ano que vem. O que aconteceu aqui em Votorantim está famoso. Agora, o material também não atrasou. A licitação não está atrasada. Esses dias eu vi, começou a licitação muito tarde. Não. Uma licitação de sucesso é 90 dias entre começar ela, pela burocracia que tem, o tempo. Licitação significa que eu chamo todo mundo para oferecer o melhor preço com melhor qualidade. Então, esse processo entre começar um processo licitatório e alguma coisa chegar é no mínimo 90 dias. Nós começamos 26 de dezembro, 26 de março nós começamos a entregar. Nós contamos com uma sorte. Queríamos que começasse em março. Estávamos achando que começo de março a gente entregaria o material. Nós falamos isso aos pais. Quando tem um comunicado que ficou na porta da escola, nós falamos isso aos pais. Só que aí esse atraso realmente nos prejudicou. Mas não prejudicou porque a gente atrasou a licitação, nós não atrasamos, nós não deixamos nenhuma criança sem material. Mas que isso tudo foi usado politicamente. Acabou o cheque e não tem material. É a frase simples, né? Vocês da comunicação sabem o que é a gente usar uma frase quando a gente quer. Então, a professora comprou sulfite com o dinheiro dela. Ela pode ter comprado mesmo, mas não quer dizer que está faltando material em Votorantim, né? E eu já fui vítima da história do papel higiênico que nunca faltou na escola. Bem lembrado, hein? Nunca faltou papel higiênico na escola e eu sou lembrada, né? Falei, nossa, desse jeito eu vou ser lembrada pela... Né? E não é verdade. Sulfite esse ano não faltou. Então, essa relação... Nem papel higiênico. Tá uma maravilha. E aí, essa relação, tirou o cheque e deixou o material atrasar, ela não é verdadeira. Agora, houve um atraso? Houve. Você é muito educada. Você estava falando assim, é mentirosa. Você falou, não é verdadeira. Não é verdadeira. Então, o material está chegando, o material é de boa qualidade. Nenhuma criança teve prejuízo pedagógico. Ela teve prejuízo pedagógico nessa ansiedade do professor. O professor ficou ansioso, ele tem razão, ele quer fazer o melhor. Mas isso não quer dizer que não deixou de fazer o melhor. Até acho também que um pouco do que eu li desqualifica a nossa classe profissional de professores, que acredita nas crianças, que respeita os pais. E aí é passar essa tranquilidade para o pai, né? Que o material está chegando, que está lá. E não deixar que se fale tanto do cheque que saiu e não tem. E essa tranquilidade, que, aliás, você é a tranquilidade de pessoa, né? A gente está percebendo isso. Você também passa e posiciona o prefeito a cada momento? O tempo todo. Qual é a preocupação dele? O tempo todo. Se você não é política, ele é, né? Ele é. O tempo todo. E a grande preocupação dele, a pergunta que ele me faz todo dia: o material chegou? Porque as crianças ele tem uma preocupação primeiro de professor, é um professor respeitadíssimo, um professor que deve ter feito o melhor, não foi meu professor, mas deve ter feito o melhor, né? Está sendo agora, outro tipo, estou aprendendo política com ele, o que é muito bom. Então, ele está sempre perguntando. Agora, o desgaste tem sido muito grande. Ele é cobrado na rua, eu sou menos cobrada que ele é cobrado na rua, o comércio tem sido cruel. O comércio disse, esses dias eu vi alguém falando que o comércio só ficou sabendo depois das escolas. Não é verdade. Nós estivemos com a associação comercial e falamos. Então, ninguém no comércio. É lógico que talvez, se tivéssemos feito isso em outubro, isso teria sido melhor. E olha que a presidente da associação comercial é do grupo político. E ela do sabe prefeito, disso. Ela esteve comigo com os comerciantes. Os vereadores da situação na Câmara falaram na semana passada que vocês só ficaram sabendo em dezembro e por isso só avisaram o comércio em janeiro. Eles se equivocaram. Eles se equivocaram nesse sentido de que, olha o que nós recebemos, a gente fala que é dezembro, foi 31 de novembro, então quase dezembro. Para quem recebeu à tarde, praticamente a notícia saiu em 1º de dezembro. E nós falamos com a associação comercial antes, e 26 de dezembro já tinha começado. Então, nós não falamos para o comércio em janeiro, nós falamos antes, sim. Depois a notícia foi sendo mais pulverizada, depois nós chamamos a imprensa, porque nós chamamos a imprensa em janeiro. Mas nós já tínhamos falado com a associação comercial antes. Talvez as costureiras, né, elas não sendo associadas, né, e as lojas
talvez não tenha um trânsito tão grande na associação comercial, não tenham recebido essa informação, né? Que talvez nem todas as lojas cadastradas são da associação comercial. Mesmo assim, nós teríamos infelizmente, nós teríamos esse momento difícil porque ninguém compra material em dezembro e janeiro, já tinham comprado. Então, se tivéssemos feito dezembro, novembro, né, as costureiras, elas também já tinham. Você acredita que os comerciantes fizeram estoque, estão com o estoque guardado? A gente teve alguns depoimentos. Dito? Agora, tem uma coisa, né? Os pais também adquirem, como nós já dissemos, a nossa grande preocupação é com aquela criança que vem de uma história de carência, porque hoje a gente tem tanto bolsa disto, bolsa daquilo, que também, de alguma forma, esse pai já adquiria o uniforme. Então, o que a gente vê é que o comércio vendia muito também e continuou vendendo. Então, alguém que tinha um pouco de estoque também já vendeu. Por isso que de Votorantim não vai falir, a não ser que eu faliu em função eu tenho a impressão que não. Não, né? Mas é difícil fazer uma afirmação dessa, né? Porém, eu também sei que ele vendeu bastante uniforme, né? Mas isso, pelo menos na Vila Nova. Preciso caminhar lá no Itapeva, como dizem os diretores. Mas, de alguma forma, o comércio já tinha sido, a gente foi avisando. Agora, é lógico, dezembro não é um mês que favorece muito o nosso trabalho de todos nós, né? O foco é outro. Quando a gente chamou a imprensa e já comunicou o comércio, aí deixou público, então a gente já estava aí com o encaminhamento já de uniforme sendo feito. Muito bem. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente fazer um intervalinho bem rapidinho. A gente vai tomar uma água, a secretária vai tomar uma água, que não parou de falar até agora. E a gente já volta. Só vou pedir um favor, não pense em pegar nesse controle remoto, porque a gente tem muito ainda o que falar aqui e, com certeza, esse muito que nós temos a falar interessa muito a você que está em casa. Então, é rapidinho, a gente já volta. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jataí. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hortifruti, grande variedade. A mercearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jataí, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Você quer aumentar seus rendimentos? Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Pizzaria Nova Aliança, massa fina e crocante, sem fermento. Promoção na compra de uma ou duas pizzas. De segunda a quinta, leve grátis um broto de morango com chocolate ou refrigerante 2 litros. Sexta e sábado, leve grátis um refrigerante de 1,5 litros. Aos domingos, um broto de morango com chocolate. Pizzaria Nova Aliança, delivery balcão. Ligue 3243-5982. 3243-5982. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 192, Rio Acima, Votorantim. Sara Fotos e Presentes. Aqui o destaque é você. Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jardim Clarice, em Votorantim. Ligue Sara Fotos e Presentes. 3023-6396. Produtos Avon, Natura, Romanel, brinquedos, bolsas, papelaria, revelação de fotos e muito mais. E tudo isso bem pertinho de você. Sara Fotos e Presentes.
Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer, plantão de vendas, na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. 10 reais. É isso mesmo, Lojas 10. A marca do preço único, agora em Votorantim. Há mais de 5 anos mantendo o preço único de 10 reais. Moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho e acessórios. Avenida 31 de Março, 809, Centro de Votorantim. Lojas 10. A marca do preço único. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jataí. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hortifruti, grande variedade. A mercearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jataí, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Você quer aumentar seus rendimentos? Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Pizzaria Nova Aliança, massa fina e crocante, sem fermento. Promoção na compra de 1 ou 2 pizzas. De segunda a quinta, leve grátis um broto de morango com chocolate ou refrigerante 2 litros. Sexta e sábado, leve grátis um refrigerante de 1,5 litros. Aos domingos, um broto de morango com chocolate. Pizzaria Nova Aliança, delivery balcão. Ligue 3243-5982. 3243-5982. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 192, Rio Acima, Votorantim. Sara Fotos e Presentes. Aqui o destaque é você. Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jardim Clarice, em Votorantim. Ligue Sara Fotos e Presentes. 3023-6396. Produtos Avon, Natura, Romanel, brinquedos, bolsas, papelaria, revelação de fotos e muito mais. E tudo isso bem pertinho de você. Sara Fotos e Presentes. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer, plantão de vendas, na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. 10 reais. É isso mesmo, Lojas 10. A marca do preço único, agora em Votorantim. Há mais de 5 anos mantendo o preço único de 10 reais. Moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa e banho e acessórios. Avenida 31 de Março, 809, Centro de Votorantim. Lojas 10. A marca do preço único. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jataí. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. O hortifruti, grande variedade. A mercearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jataí, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Você quer aumentar seus rendimentos?
Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Pizzaria Nova Aliança, massa fina e crocante, sem fermento. Promoção na compra de uma ou duas pizzas. De segunda a quinta, leve grátis um broto de morango com chocolate ou refrigerante 2 litros. Sexta e sábado, leve grátis um refrigerante de 1,5 litros. Aos domingos, um broto de morango com chocolate. Pizzaria Nova Aliança, delivery balcão. Ligue 3243-5982. 3243-5982. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 192, Rio Acima, Votorantim. Estamos de volta aqui no debate dos fatos e eu agora estou mais solto, mais tranquilo, mais sossegado, né? Já deu para perceber que a secretária também não foge de nenhuma pergunta, está disposta a responder. Isso dá uma segurança maior para a gente. E dando os parabéns aí pelos 49 anos de instalação do município, eu quero mandar um abraço muito especial para duas mães, né? A mãe do professor Chiquinho e a mãe do Ailton Godinho, né? Tanto o professor Chiquinho quanto o Ailton Godinho são os nossos amigos. A gente também manda um abraço para eles, mas nesse exato momento o abraço vai para a mãe de ambos. Um abraço para vocês e obrigado por acompanhar aqui a programação da TV Votorantim. A Luciana Lopes agora vai começar a ler aí os recados, né, Luciana? E as perguntas também. Eu também tenho uma pergunta. Posso fazer antes? Você é... Porque até agora eu não vi ninguém perguntando. Pergunta. Qual a relação da Secretaria Municipal aqui na cidade com a estadual? Né? Porque a educação, os alunos acabam a quinto ano, eles não desaparecem, não evaporam, para algum lugar eles vão. Como que é essa transição? Como que é o relacionamento com o Estado? Existem projetos em conjunto? Vocês têm que auxiliar o Estado em alguns momentos? Ou ele tem que te auxiliar? Como que é essa relação? A nossa relação com o Estado é o que a gente fala da divisão entre entes federados, que é justamente olhar a cidade no todo e dizer, este aluno dessa idade é aqui do município, esse aqui é do Estado, ou às vezes até do curso técnico. Então, nós já temos uma relação de convênio, que é o convênio de transporte e merenda, que nós é que fornecemos transporte e merenda para a rede estadual. Essa é uma coisa. Nós também temos um convênio muito bom de formação de professores com o Ler e Escrever, que é um projeto do Estado que pode ser feito pelos municípios também. Também já temos, tínhamos e continuamos agora fortalecendo. Porque nesse caso esse projeto é para professores alfabetizadores. Como na cidade não tem alfabetização no Estado, então ele acaba sendo destinado só para os professores do município. Ele é destinado aos professores do município. Mas este ano nós já estivemos com a dirigente, porque queremos fazer um novo projeto, que é um projeto de transição entre a criança do 5º ano para a criança do 6º ano, que até o 5º ela está conosco, no 6º ano ela vai para a rede estadual. Então, nós já tivemos uma conversa de dirigente e secretária, mas também as nossas equipes de alfabetização já têm trabalhado juntas. Como é a alfabetização até a criança de 3º ano, então tem esta relação, mas nós queremos ampliar, justamente para aproximar o 5º e o 6º ano, entre coordenadores, escolas, porque é interessante para nós. Nós temos uma boa relação com a rede estadual, já tínhamos, temos essas relações de convênio, mas também queremos que isso se estenda entre professores e coordenadores. A criança, ela é do município.
Então, existe sim, nós temos na Secretaria agora, junto com o prefeito, pensado em mais projetos para jovens, né? Estamos coordenando junto com a cidadania agora o PROAME, para ampliar aí essa idade da criança e esse olhar do que a gente possa fazer para o jovem. Então, se nós pensamos em jovem, enquanto educação, nós nos aproximamos mais do Estado, que é justamente quem está com as crianças de 14 e 15 anos. Os jovens, imagina chamar de criança, 14 e 15, meninos, desculpa, os jovens de 14 e 15. Se nós conseguirmos fechar melhor essa relação nos nossos projetos, a gente amplia para a cidade toda. Mas já fizemos esse contato e já a primeira coisa é 5º e 6º ano, entre coordenadores. E qual é a responsabilidade do município diante de escolas estaduais que não estão sendo bem administradas ou elas não estão sendo condizentes com o papel de educar? Onde a gente percebe que há muita presença de drogas, descontrole de frequência de alunos, enfim, parece que a escola está, digamos, largada. E eu posso falar isso que os professores das estaduais que estão me assistindo e até os alunos sabem do que eu estou falando. Não estou falando de todas as escolas, mas isso acontece aqui, de escola que a porta da sala de aula é fechada com cadeado. O professor trabalha trancado com cadeado e só abre quando tem certeza quem quer entrar na sala. Qual a responsabilidade do município diante desse fato? Dentro da escola, a responsabilidade da escola, a gente não tem gerência sobre isso, dentro da escola. Justamente porque a escola estadual tem a direção que é dela e a dirigente, toda a questão que é da rede estadual. Então, nós não podemos entrar jamais numa escola, assim como acontece conosco, né? Então, nós temos a responsabilidade do município, a rede estadual do estado. Porém, o que a gente tem discutido junto é que, como você cita um problema que é de fora, a questão das drogas, tem sido uma preocupação. Nós estamos pensando em vários projetos de como ajudar essa comunidade, não a escola. E é lógico que a escola vai estar envolvida. Nós estamos desenhando um projeto que a gente quer, na proximidade da escola, estender o projeto e trazer o pessoal da escola para o projeto. Exatamente para a gente ir no foco, que é o problema da escola, que não é ali o pedagógico, é o que está no seu entorno. Se o professor está trancando a porta, porque tem alguma coisa que está fora da escola que é muito mais complicada. Agora, os professores, assim como os nossos, também precisam procurar quem dirige, precisam procurar quem coordena o trabalho da rede estadual, que no caso é a diretoria de ensino. O município, nesse caso, dentro da escola, não consegue atacar diretamente, a não ser que consiga como a gente vai ter esses projetos juntos, talvez tentar ajudar. E não criar mais um problema. E no caso de uma obra parada, a escola de São Mateus, né, é uma escola estadual que a obra parou e agora que a licitação foi retomada para reiniciar. É função da prefeitura fiscalizar essa obra ou não? Sim, neste caso sim, porque as obras que são da rede estadual, que vêm por parceria ou do governo federal, mesmo sendo para uma escola de ensino fundamental, elas vêm com esta parceria dos entes federativos, das colaborações, e aí então a responsabilidade no convênio passa a ser da prefeitura. Por isso a prefeitura licita, por isso a prefeitura tem a obrigação de acompanhar, fazer a melhor licitação e aí acompanhar a obra até ela terminar. Então, essa responsabilidade agora é nossa. E você acredita que há o mesmo rigor no acompanhamento de uma escola estadual, se comparado ao acompanhamento de uma creche, que é aquilo que mais se almeja, né? Que mais, pelo menos publicamente, as pessoas se expõem para pedir? Você acredita que existe o mesmo rigor, que a prefeitura olha com os mesmos olhos nessas duas situações? Ela tem que olhar. Quando ela assina e se compromete, ela tem que olhar. Se ela se compromete a fazer a melhor merenda, a fazer o melhor transporte, a cuidar da obra, ela está comprometida a fazer o melhor. Ela vai acompanhar a obra da creche, embora ela sofra muito mais pressão pela creche, como vai acompanhar a obra, sim, da escola de ensino fundamental para as crianças maiores, porque elas são do município. Então, por isso existe essa possibilidade, assina o convênio ou não. Quando nós assinamos o convênio com o Estado e dizemos, olha, nós assinamos e vamos fiscalizar, é a nossa obrigação. Certo.
Bom, agora, Wellington, eu vou começar a ler aqui as pessoas que estão ligando, que não são poucas. Observem aqui o número de pessoas que já ligaram. Tem os papeizinhos pequenos, acho que já está acabando os papéis grandes, ela já está dividindo os papeizinhos, a cota de papel. Wellington, tem que aumentar a cota de papel sulfite lá na recepção. Abre uma licitação aí. Abra uma licitação para o sulfite. Se você quiser, eu já deixo aqui todo o encaminhamento. Jamais faltará sulfite. Mas a nossa recepcionista é criativa e já começou a dividir os papeizinhos para não haver desperdício. Mas, segundo a secretária, os professores também são criativos. São criativos. Tá certo. O Elcio Ribeiro, do Jardim Clarice, nos acompanha e manda abraço a todos. A Rose, da Vila Nova, quer saber sobre o material. Acho que nós já esclarecemos aqui, né? A Alcileia Vieira, da Vila Nova, abraço a todos e parabéns ao programa. Mauro Dias, da Vila Nova, abraço a todos. A Vila Nova já está liderando aqui nos primeiros telefonemas. Os vizinhos, né? O Toninho Munhoz, do Rio Acima, eu acredito que é o ex-vereador, né? Ele manda abraço a todos e pergunta se existe algum projeto para alunos com dislexia no município. Pode responder. Não existe um projeto específico para dislexia. Na verdade, a gente está no estado inteiro ainda discutindo a dislexia, o que ela é, porque ela é um problema de aprendizagem que afeta muito a alfabetização. Então, no nosso município, nós estamos hoje com o projeto de atendimento educacional especializado para crianças com deficiência. Começamos um projeto de reforço escolar, que é algo também que nós implantamos desde o começo do ano passado, pela importância de atender uma criança que tenha dificuldade de aprendizagem. Então, não existe nada específico para a dislexia, como não existe quase em lugar nenhum. Mas se nós detectamos uma criança com grande dificuldade e desconfiamos, né, de que há alguma coisa mais séria, ela é encaminhada para o reforço escolar. O nosso reforço escolar hoje é orientado pela nossa técnica em deficiências e dificuldades de aprendizagem. Então, o professor é orientado e a criança passa por esse atendimento. Ele ainda é pouco, mas ele tem acontecido efetivamente para muitas crianças. E os professores são orientados para detectar esse tipo de situação? Com o advento da inclusão nos últimos anos, os próprios professores têm recebido uma orientação bastante genérica. Então, a gente tem aí os casos de quem saiu da faculdade recentemente. Votorantim mesmo ofereceu um curso há um tempo atrás, olhando as questões da aprendizagem. A gente está voltando para isso, para treinar melhor o nosso professor, fazer a formação em serviço. Mas a gente não pode afirmar que eles saem da faculdade ou que os cursos de 30 ou 120 horas dão conta, até porque cada criança é uma. Se você pegar 5 crianças com dislexia, elas são muito diferentes uma das outras, mesmo tendo no genérico o mesmo quadro. Então, os professores nós ainda temos que trabalhar muito para o nosso professor conseguir detectar e oferecer a melhor ação pedagógica. E existe muita rotatividade de professor em sala de aula? Sempre existe. Na rede pública, a gente tem uma característica que o professor efetivo, ele sempre vai procurar, e é um direito dele, vir mais perto da sua casa, ou então, com a carreira, ele vai diminuindo suas horas de trabalho, isso é comum. O que faz com que as escolas que são mais distantes sempre tenham mais rotatividade. Então, aqui em Votorantim, nós temos a remoção todo ano, né, que são os professores mudarem de lugar, ter a sua oportunidade, e com isso a rotatividade é grande. Então, é um grande desafio. Mas durante o ano letivo? Durante o ano letivo, pouco. O que a gente tem lutado bastante é com o absenteísmo e com as licenças médicas. A gente tem lutado para que isso diminua, porque isso também traz rotatividade aos professores, ao quadro do magistério. Bom, falando em licença médica, eu vou dar uma pausa aqui nos telefonemas, porque essa é uma questão também bastante preocupante. As auxiliares de educação, todo aquele movimento do ano passado, que acabou gerando um outro movimento depois, né? Mas vamos, assim, nos centralizar nelas. Elas fizeram a mobilização pelo reajuste, elas conquistaram, na minha opinião, de ex-auxiliar de educação, merecidamente. Então, não é uma opinião, como se diz? É uma opinião... É de fora, não. Eu sou uma opinião... Estou totalmente aqui sendo parcial. Não é imparcial a palavra que eu queria usar, né?
Mas elas ressaltaram muitas vezes em reportagens que fizemos e até aqui, que se elas têm filhos doentes, elas são proibidas de acompanharem os filhos porque os atestados não são validados pela Secretaria de Educação. Se isso for verdade, elas realmente não têm esse direito? Os atestados não são validados pela Secretaria, não é a Secretaria de Educação que tem esse poder de validar ou não o atestado. O diretor? Não, quem valida os atestados, por afastamento de caso de acompanhamento de família ou o atestado médico, nós temos um setor na prefeitura que é o responsável por isso, inclusive com perícia médica, se for o caso, ou então com assistência social. Então, nós temos os casos, nós sabemos que se o funcionário acompanha, ele tem esse atestado de acompanhamento para tratamento de casos de família. Isso até é do nosso estatuto. Então, não é específico que este ou aquele caso não possa. O que a gente tem discutido bastante com o pessoal do médico do trabalho é o quanto esses atestados são válidos e o quanto é verdade que a pessoa está doente. Porque, às vezes, o que acontece é que a pessoa acaba ganhando 2 atestados por ter levado, 2 dias de atestado por ter levado o filho no pediatra. Então, os nossos questionamentos estão nestes. Será que foi mesmo? Não foi? Mas que não é validado, quase todos são validados. Tem alguns que nós questionamos, sim. Nós temos questionado. A auxiliar que esteve aqui, acho que é a Luana, o nome dela, né? Ela relatou um caso de uma pessoa que teve que pedir demissão porque o filho estava doente e ela não podia mais acompanhá-lo. Então, ela chegou ao ponto de pedir demissão. E isso, na minha opinião, acabou ficando meio preocupante, né? Outro fato relatado por elas é que, por elas terem um horário de período integral, elas não conseguem, durante a semana, durante o mês, um dia para ir sacar o salário, acertar as contas, ou até mesmo procurar a Fundação de Seguridade Social para fazer alguma marcação, acertar algum detalhe. Isso, elas realmente não têm nenhum horário no mês que elas possam se ausentar para resolver isso? Na verdade, não são elas, são todos os funcionários da prefeitura. Então, elas estão dentro do quadro do estatuto, no estatuto do funcionário público, e isso não é permitido. O que a gente está entrando com um pedido para ver se é possível, é se existe essa possibilidade, porque elas alegaram uma coisa que elas têm razão, quando elas dizem que elas estão distantes ali da fundação, ou distante ali do banco, diferente dos outros funcionários que estão no pasto. Então, nós já entramos com um papel de regulamentação, mas tem que ser muito cuidadoso. Porque o que foi pedido? Então, a gente sai em horário de trabalho, eu tenho um horário que eu vou ao banco. Um horário de trabalho significa que toda a responsabilidade é do empregador, é da prefeitura. Se essa pessoa sofre qualquer coisa, ela precisa ser resguardada. E a prefeitura também. Então, por isso a gente ainda não conseguiu regulamentar e não viu nenhum município que tenha feito isso. Então, por isso elas acabam abonando, porque trabalham o dia todo. Então, nós já estamos tentando atender essa solicitação, considerando isso, mas eu preciso resguardar a segurança do funcionário. E o fato delas não poderem sair da creche na hora do almoço? Sair na creche na hora do almoço, a gente já levantou e já discutiu um pouquinho, porque elas têm direito a um